Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é importante nós separarmos as colunas de data hora em data e hora, beleza? Então vem aqui comigo, eu estou aqui com o Power BI, um arquivo do Power BI Desktop aqui novo, zerado, tá? Eu vou obter dados aqui de um CSV qualquer, então aqui em File, Get Data, eu vou pegar aqui texto CSV. Pode ser de qualquer outro caminho, eu vou pegar esse fact produção aqui, que está aqui na minha máquina, beleza? Então, abrir, está conectando, vamos dar um transformar dados, e carregamos ele aqui para o Power Query. Primeiro eu quero colocar só cabeçalhos e transformar aqui o caixa ID para produto número inteiro, e aqui data hora para date time, e aqui o produto ID também para número inteiro, tá? Belezinha? Bem simples. E já vou carregar aqui para o Power BI. É uma tabela só, tá? Mas ela é um pouquinho grande, tá, pessoal? Vamos ver aqui quantos milhões de linhas eu criei aqui. Uma base fictícia, tá ok? Ok, até piscou ali, são 5 milhões de linhas, tá? A gente pode conferir aqui que eu criei 5 milhões de linhas com 3 colunas, sendo uma o ID, né, com o número inteiro, uma coluna de data e hora e outra com o ID do produto, tá? Com certeza no mundo real você vai ter mais colunas, alguns identificadores aí e as dimensões. Eu estou começando pequeno aqui para demonstrar um negócio para vocês, tá bom? Então se você quiser criar um gráfico aqui, você até consegue, né? Criando aqui, por exemplo, um gráfico de linhas, você pode colocar aqui no eixo X. Eu deixei de propósito para criar hierarquia de datas, tá? Vocês podem ver que criou uma hierarquiazinha de datas aqui, ó, com o ano, trimestre, o mês e o dia, tá? Eu não coloquei nenhuma de calendário aqui. Eu deixei o Power BI criar, deixando ativa essa opção aqui, ó. Essa opção aqui, vou mostrar para vocês. Time Intelligence, tá? Auto Date Time for New Files e também aqui no arquivo atual, tá? Eu deixei de propósito isso aqui, tá? Para que crie essas hierarquias aí, beleza? Para criar datas horas automáticas. E aqui no eixo X eu não vou criar nenhuma medida, eu vou simplesmente arrastar o caixa ID e vou escolher para ele contar os distintos, né? Contar os distintos, e aqui ele já me deu por ano. Estou abrindo aqui por mês, era por trimestre, agora por mês e agora por dia, né? Muito bem. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Que ele está aqui fazendo isso, ele está contando ali do jeito dele, tá? Aqui ele está usando hierarquia de datas, tá? E eu vou criar uma cópia desse cara aqui embaixo, tá? E aqui eu não vou usar a hierarquia de datas, eu vou usar a própria data, né? Na verdade aqui, botão direito, aqui ó, tem que escolher aqui se eu quero a coluna mesmo ou a hierarquia, né? Então eu quero a coluna mesmo, aí ele vai fazer... Ó, calculou, tá? Então agora que ele tá ali, ó, segundo a segundo, tá? Fazendo a... Então aqui tá por dia e aqui tá por segundo. Beleza? Não tem nenhum relacionamento, tá? Ela sozinha, tá? O arquivo sozinho. O que eu quero demonstrar para vocês? Eu vou abrir aqui, através das ferramentas externas, o DAX Studio. E quero mostrar para vocês o Vertipack Analyzer. Né, eu estou conectado no modelo e venho aqui em Advanced e View Metrics.
Quando eu faço isso, ele me mostra o tamanho das minhas tabelas e colunas, né? Bem como a cardinalidade, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que é cardinalidade, tá? Cardinalidade é quão único é aquela coluna ou aquela tabela, né? Olha só que interessante. Eu criei uma tabela só, tá? Eu carreguei uma tabela só, que é a FAT produção. E foram criadas aqui, ó, 2 outras tabelas, tá? O que tem aqui dentro dessa tabela, ó? Date, month, quarter, day. O Power BI criou uma de calendário, tá? Que eu não consigo acessá-la. Ela foi criada automaticamente por causa da data hora lá. Legal? E a date aqui criou uma outra local date table, tá? Tenho 2 aí tabelas calendário que foram criadas. E aqui eu queria chamar atenção para isso, ó. Tá vendo essa coluninha aqui, ó? Essa aqui é a coluna data hora. Olha só a cardinalidade dela. Das 5 milhões de linhas, eu tenho apenas, eu tenho distintas, ou seja, diferentes, 4.865. E olha o tamanho em bytes dessa coluna. Ela é esmagadora, a quantidade dela, tá? A quantidade em espaço em disco desse cara. Beleza? Aqui, os IDs, os IDs das caixas, né? Que eu tenho aqui 5 milhões distintos, eu tenho um índice de 1 até 5 milhões, então os 5 milhões são distintos, mas o espaço dele é até bem menor do que a data hora, tá? E o produto ID aqui, que eu tenho 120 produtos, eles estão ocupando só isso aqui, em espaço de disco, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Olha só o percentual do DB, né? Ou seja, de tudo que eu tenho no modelo, quase 85% está só na coluna de data hora, tá? 85% está na coluna de data hora. Eu vou tirar um print desse cara, do jeitinho que está aqui, tá? Do jeitinho que está aqui, e vou jogar aqui no meu Figma só para a gente comparar depois. Bem simples mesmo, tá? Então aqui é o primeiro momento. Eu vou salvar esse meu arquivo do Power BI. Vou salvar como, tá? Vou escolher uma pastinha aqui que eu já estava usando, que é essa Deira aqui. Vou colocar aqui V1 apenas produção. Vou salvar e vou fechar aqui, que eu quero ver. Ele já está demorando para salvar porque tenho certeza que está pesado esse cara, tá? Vamos ver aqui na minha pasta onde que eu salvei ele. Tá aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês. Então esse arquivo está aqui, ó. V1 apenas produção. E olha só, 119 megabytes, né? Sendo que o arquivo em CSV é 169. Ele quase não comprimiu, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora esse carinha aqui, ó, FAT expedição, e vou carregar no arquivo do Power BI, tá? Porque é um mundo normal, você vai ter várias operações, várias fatos lá. Então já vou até renomear aqui e vou chamar de V2 produção expedição. E vamos carregar essa outra tabelinha lá. Ok. Vamos lá para o Power Query. Eu vou só duplicar esse cara e só vou mudar o nome porque eu já sei os nomes dos arquivos lá, né? Fact expedição, só vou mudar na source aqui, ó, para Fact expedição. Parece a mesma tabela, mas não é, tá? Não é a mesma tabela. Tá vendo que os IDs mudam, tá? Vou fechar e aplicar. Não teve alteração na produção, só na expedição.
então só vai atualizar na expedição. Então o arquivo foi carregado aqui, tá? Vamos abrir novamente o Dax Studio, só vou fechar a instância que estava aberta anteriormente. Aqui novamente em Dax Studio. Vamos lá em Advanced, View Metrics. Ó, agora eu tenho aqui as duas tabelas que eu carreguei. E olha só, tem mais uma local data table que foi criada, tá? Do mesmo tamanho porque é a mesma cardinalidade, ó, é quase uma cópia, tá? Eu gerei pelo mesmo método, né? Essa tabela. Tá, vamos colar isso aqui lá no nosso Figma. Deixa eu só ver como que eu coloquei aqui. Eu coloquei com as colunas abertas aqui assim, tá? Só para eu mostrar o que está acontecendo. Ok? Vou fechar aqui. E sem fazer nenhuma análise, tá? Sem fazer nenhuma análise aqui, eu vou só salvar esse cara. Não mudei relacionamento, não fiz nada. Só quero salvar e mostrar o espaço em disco disso. Legal? Fechei. E vou mostrar aqui. Ó. Olha só. Ele simplesmente dobrou de tamanho, tá? Já estamos com 239 megas aí de espaço. Praticamente é um copia e cola do CSV, não tem compressão nenhuma nisso, tá? E qual é o problema aqui, pessoal? Eu não consigo nem relacionar um cara com o outro, tá? Eu não consigo relacionar nenhum cara com o outro. Então vamos começar a organizar isso aí do jeito que o correto fazer, tá? Então eu vou fazer uma cópia aqui desse cara, que eu quero demonstrar como é o correto fazer, tá? Então V3, eu vou colocar aqui correto. E vou abrir esse cara. 239 megas, tá? Para duas tabelinhas. Eu vou tirar esses gráficos aqui para não ficar processando, tá? Vamos lá. O que eu quero mostrar aqui. Eu tenho IDs, né? De caixas dos dois lados, ou seja, eu teria uma dimensão produto, na verdade aqui, né, em produto. O ID sim, ele é único, né, seria, se eu quisesse rastrear, né, o código dessa caixa, mas aqui imagina que eu teria uma dimensão produto, que eu não preciso criar aqui, mas a gente vai focar nesse cara aqui, ó, data hora. A gente precisa ter uma calendário filtrando esses dois caras aqui, né? Preciso ter uma decalendário fazendo esse filtro aqui. Eu vou carregar rapidamente lá do meu GitHub, pegar o código aqui, ó. Deixa eu pegar o código. Então estou aqui no meu GitHub, né? Vou deixar o link também para quem não conhece. Então vou pegar aqui calendário. Não era esse. De calendário Power Query, tá? De calendário Power Query. Eu vou copiar aqui o código que está aqui de calendário PQ. Vou copiar esse cara. Vou direto para o Power Query. Tá? Botão direito, nova query. Blank Query. Advanced Editor aqui. Beleza? Só vou ajustar a data inicial, que esse cara aqui ele está em 2022, essa base que eu criei aqui. Tá? Já criou. E vou renomear aqui para de calendário.
Vou fechar e aplicar. Enquanto ele carrega, eu já venho e busco aqui o meu códigozinho do C# para ordenar isso aqui mais rápido, né? Aqui no Tabular Editor. E vou colar aqui no C Script, rodo e Ctrl S e fecho. Tá? Com isso já estou com a de calendário top aqui. Aí eu só tenho que relacionar, né, a data com a minha data hora, tá? Um para muitos, ok, relacionou, e um para muitos relacionou, tá? Aí que vem um problema agora. Como que eu faço? Ele não vai demonstrar corretamente, tá? A contagem das caixas aí, tá? Vou pegar aqui da FAT Produção mesmo, colocar aqui a contagem novamente, né? A contagem distinta, e vou colocar a data aqui no eixo X. E veja só, ele não está relacionando correto. Tá? Ele não está relacionando correto. Uma que, né? Ele ainda está com essa hierarquia aqui, que a gente tem que desabilitar isso, tá? Então você vem aqui em opções, pessoal. Tem um costume correto que a gente faz, que é marcar a tabela como data, tá? Então aqui, inclusive, ela já está marcada. Ela já está marcada. Porém, ela ainda está com hierarquia aqui. Ou não, deixa eu só confirmar. Ela ainda criou a hierarquia aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em Arquivo, Opções e Configurações, Opções, e eu removo aquela opção da data automática aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Desmarca esse cara e desmarca aqui também no arquivo atual, tá? Dá um OK. Beleza? Ele sumiu lá, aquela hierarquia. Mas mesmo assim, ó, eu não consigo ter um relacionamento correto. Por quê? Por quê, né? A de calendário data é uma coluna de data. E aqui na Fato Expedição e na Fato Produção é uma coluna de data hora. Então ele não consegue relacionar certo isso aqui. Ele não encontra, tá? Esse cara. Então, primeiro problema, você não consegue relacionar. Segundo problema, se eu quisesse fazer a análise por turno, que é de acordo com o horário, né? Você teria que adicionar uma coluna em cada uma das fotos, né? Com o ID do turno e depois relacionar isso. É mais carga para o seu modelo, tá? Então, o que eu aconselho fazer a forma correta? A gente vai dividir essa coluna de data hora das duas em data e hora, tá? Então a gente vai lá para o Power Query, vai fazer essa transformação lá. Se puder fazer isso no banco de dados, é claro que é muito melhor, tá? Então aqui, ó, em data hora, eu vou usar uma função que é o seguinte. Eu vou apertar Fx aqui, vou apertar Ctrl Shift mais no teclado, para dar um pouco de zoom aí para vocês, aqui no código agora. A gente pode adicionar uma coluna e dividir, né? Ou a gente pode transformar ela, tá? Eu prefiro sempre transformar ela. Então, table, transform columns, A tabela é essa change type. Vou abrir e fechar duas chaves aqui, tá? E aqui dentro eu vou passar o nome dessa coluna, que é data hora. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um parênteses e colocar a palavrinha, a letra R ali dentro, de row, tá? De linha, que eu vou fazer assim, para cada R, para cada linha, eu vou abrir um record. Por isso que eu digitei colchetes. E dentro desse record eu vou ter a coluna data, que recebe o quê? O date from R, tá? Que é para cada linha ali daquela coluna.
E também vou ter o campo hora, ou vou colocar o horário, né? Horário é mais correto, que é, né, na verdade, o time.from do R. Então, um você faz o date.from e o outro o R, tá? E aqui o type, qual que é o tipo que vai sair essa coluna, né? Abre colchete, porque eu vou falar de cada um. O data é igual ao date. E o horário é igual ao time. Beleza? Ó, então transformou para um registro. Ó. Beleza? E eu posso expandir esse cara. Vou tirar esse tique aqui. E agora sim, ó, data, horário. Beleza? Vou pegar essas mesmas etapas e vou aplicar para o FAQ de expedição. Tá? Posso ser mais rápido, posso vir aqui, ó, desde o custom 1 aqui, ó, Ctrl C. O foco não está no M hoje, tá? Então, estou permitindo esses nomes com hashtag aqui hoje. Não me culpem por isso, tá? Falta a vírgula aqui. Muito bem, então agora sim, eu tenho uma coluna de data e uma coluna de horário. Legal? Então agora minha decalendário data consegue se relacionar com data perfeitamente. E o horário, né? É essa entrega de hoje que eu vou fazer aqui para vocês. Aqui no link da descrição eu criei aqui a dimensão horas, tá? Eu já tinha, mas estava lá no meu repositório legado, a galera não achava e eu fiz algumas melhorias, tá? Então dimensão horas, basta você copiar aqui o arquivinho ou vir aqui também de horas PQ e copiar aonde você quiser, tá? E você vem aqui e nova query, blank query e vem no editor avançado e cola esse cara, tá? E aqui eu vou fazer uma básica apresentação, tá? A dimensão horas, cria uma tabela, né? Aqui eu declaro os nomes das colunas e os tipos dos dados, e aqui eu insiro os dados, tá? A partir de uma lista de 0 a 86.399, porque um dia não tem como ter mais do que 86.400 segundos. Inclusive, depois que você carrega essa tabela, você não precisa atualizar ela. Ela não vai mudar, tá? Ao longo dos dias. É uma dimensão que você vai carregar uma vez só, tá? E aqui eu faço algumas variáveis para reutilização, né? Eu pego o horário do record, né? Onde aqui ó, eu transformo a duração de cada segundo, né? Transformando numa duração. Depois eu jogo isso num record. Esse record ele tem os campos horário, minuto e segundo lá dentro, tá? Então eu consigo gerar um valor horário. Tá? Esse ZWS aqui nada mais é do que um caractere para ordenação que eu vou mostrar para vocês onde que eu vou usar ele. E aqui a saída dos dados, né? Cada item desse é uma coluna, tá? É o que eu faço por coluna. Então o izinho é o próprio índice, que é o próprio segundo do dia, tá? Aqui tem o horário. Aqui eu tenho o horário com AM, PM. Aqui, esse cara que é o início da hora, né? Então, mesmo que você tenha lá 11, 37 e 21, né? Vai ser 11 horas. Aqui, no mesmo caso, vai ser 11:37, desprezando o segundo. Aqui é o número inteiro, só da hora, só do minuto, só do segundo. Aqui é o período, tá? Então aqui que eu usei o ZWS. Então para ordenar automaticamente madrugada, manhã, tarde e noite, eu usei ele repetindo aqui antes. E aqui vem o que muita gente me pede, o turno de trabalho. Então você pode definir aqui os turnos de trabalho. Aqui eu coloquei um padrão aqui na região de 5 horas da manhã até 1:29:59, e o outro começa 1:30, 0 hora e assim sucessivamente. Você ajusta aqui conforme a sua necessidade, tá? Você pode colocar quantos turnos você quiser. A única coisa que eu peço deixa o turno que vira o dia por último, tá? Que é esse caso aqui, ó, o T3. Então, se o turno que quebra o dia, você deixa por último. E aqui eu coloquei um nome que fica fácil. Coloquei T1, T2, T3, tá bom?
Quando você aplica esse cara, prontinho, você tem aí a sua tabela DIN horas, tá? Ou DIN horários, vou colocar aqui dimensão horas, ó, DIN horas. Tá? Eu só deixei a calendário assim escrita porque eu usei lá no script do Tabular Editor, mas também eu posso mudar a hora que eu quiser. Muito bem, então ele vai carregar aqui as mudanças que eu fiz na FAT produção e expedição. Ó, a DIN hora já carregou, tá? Ela é bem rápida, apesar de ter 86 mil linhas, é um tiro carregar isso. E você pode usar isso também nos data flows, tá? No Power BI Online, não tem problema nenhum. E carregar para o Lake, inclusive, tá? Que é uma boa prática que eu posso até mostrar para vocês aí num próximo vídeo. Então vamos carregar aqui, que o foco é a performance aqui hoje. Então provavelmente ele perdeu o relacionamento, tá? Então a gente vai aqui em data, porque não tem mais a coluna que estava relacionada, tá? Então a data vai com data, certo? Das fatos. Posso colapsar esse cara, fica melhor assim. E agora o horário 24 horas, que é o jeito que foi, ó, o horário com horário, tá? Um para muitos. E horário com horário. Legal? Posso colapsar esse cara também. Tá? Então, ó, já relacionou aqui certinho por data, né? Agora a gente tem todas as granularidades aqui. Deixa eu colocar aqui, ao invés de data, que é muito pulverizado, vamos colocar aqui semanas. Então, semanas do ano do tipo ISO, que é o que eu gosto, semana ISO nome. Vamos colocar aqui. E aqui, tá certinho? Tá. Tá certinho. É porque é muito grande mesmo. É isso, ó. Semana 11, semana 12. Então tá perfeito o cálculo. E aí eu tenho o calendário funcionando perfeitamente. E agora, se eu quiser segregar isso por turno, a minha dimensão horas que vai fazer o trabalho. Então eu posso aqui dividir em legenda. Turno, colocar em legenda. Olha lá. Rapidamente já fez o cálculo. É lógico que o terceiro turno tem menos horas aqui, então tá até abaixo. Posso, no meu caso aqui, tá? Se ajusta e aí eu posso empilhar e ver turno a turno, por causa do relacionamento que está sendo feito com a dimensão horas, tá? E aí você vai falar assim, pô, Alisson, mas... Ah, e o melhor de tudo, né? Eu estou fazendo isso para a contagem de caixa da produção, e como o relacionamento está feito com as duas tabelas, né? Eu posso fazer isso trocando simplesmente aqui para as outras tabelas também, né? Ao invés de somar, contagem distinta, tá? Beleza. Tá relacionado. Aí você vai me falar, pô, Alisson, mas aí você criou uma coluna a mais, você criou uma coluna a mais em duas tabelas, tá? Porque você dividiu data hora em data e horário, beleza? Acrescentou uma tabela com 86 mil linhas da dimensão horas, legal? E ainda acrescentou uma dimensão calendário com... Cara, tem mais de 100 colunas a minha tabela de dimensão calendário, com 1096 linhas. Você acrescentou dados, e isso o que vai me ganhar em performance? Muito bem. Primeira coisa, possibilitou a gente relacionar dados corretamente entre operações diferentes, produção e expedição. Eu tenho uma tabela de dimensão calendário única, a qual eu consigo fazer cálculos de inteligência temporal utilizando ela como referência que eu não tinha anteriormente. E o espaço em disco vai melhorar. Vamos confirmar isso, ó. Aqui no External Tools, vou lá para o DAX Studio, deixa eu ver se ele está fechado. Tá? Então a gente vai aqui para Advanced, View Metrics,
E olha só que legal. Cadê aquelas tabelas locais que tinham aqui, né? Sumiu. Só estão as tabelas que eu realmente carreguei, tá? E olha só. Qual que é a cardinalidade que está maior agora? Quem é um espaço que está maior agora? É a próprio ID da caixa, que é único. Então, olha só, e o tamanho dele não mudou, tá? É que esse carinhas aqui, eles passaram a ser bem menores do que os IDs da caixa, tá? Vamos fazer aquele print para jogar as imagens juntas. Beleza? Vamos fazer aqui, jogar aqui, para a gente fazer a análise. E vou fechar aqui o meu DAX Studio e vou salvar o V3 aqui. E vamos ver o espaço em disco que isso virou, tá? Cadê você? Aqui. Olha só que legal. A gente saiu, tem que comparar as duas tabelas, é óbvio, né? Saímos de 239 para 147, tá? Isso me dá um ganho em disco, tá? 149 menos 147, né? Tô arredondando, tá, pessoal? 147 menos 230, 147 dividido por 239. Não, é menos, perdão, pessoal, é 147 menos 239 igual dividido por 239. Isso me dá menos 38%, tá? Eu acho que eu dividi errado isso aqui, hein? Ou tá certo? Tá certo. 147 menos 239 igual dividido por 239. É isso mesmo. 38,5%, pessoal, de redução, tá? Só de eu ter colocado um monte de dado a mais, de tabelas a mais e ter separado a data e hora, tá? Vamos olhar aqui no Figma agora para entender o que aconteceu, ó. Essa aqui que tem a primeira, que tem só uma tabela, a gente nem precisa olhar, tá? Vamos olhar só essa aqui, ó. Então, olha só que interessante. Vamos olhar aqui na FACT de produção, ó. Se eu pegar a data hora, só a data hora, tá? Ela tinha aqui o total size 228 milhões. Olha só para quanto que caiu aqui, ó. 228 para 16,5. Ó, o caixa ID, ó, continuou sendo os 33. Tá? Mesma coisa aconteceu aqui com a FAT Expedição. Ó. O caixa ID continuou com os 33. Mas olha só aqui a data hora com o horário e a data. Tá? Vocês entenderam? Lógico, de em horas aqui tem um tamanho razoável, tá? Mais longe dos 55 milhões aqui, tá? E a de calendário bem pequena também, tá? Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Quando a gente quebra as colunas de data e hora, a gente permite que a cardinalidade vai ser menor, tá? Olha só, olha a cardinalidade aqui, ó, 4.864, ou seja, a cardinalidade aqui está enorme. Eu não tenho números repetidos, né? Eu só tenho distintos ali, né? Eu não tenho como compactar isso. Que o VertPack, esse motor que tem por trás de tudo isso, ele tem um grande poder na compressão quando a cardinalidade é pequena. Então aqui, ó, para cada linha praticamente eu tinha um valor distinto.
Quando eu quebro em data-hora, olha só o que acontece. Eu diminuo a chance de ter valores distintos. Tá vendo? O horário, quais são os valores distintos? Os 86.400 possibilidades de um dia. Não tenho como fugir. E nas datas tiveram apenas 1.051. Então eu diminuo de 4.800.000 para menos de 90.000 possibilidades. Tá? Então, por isso que quando você tem data e hora, quebra. Agora você tem uma dimensão hora, né, para trabalhar aí com seus dados, que os links para o meu GitHub, para você baixar lá a dimensão horas e a dimensão calendário, estão aqui na descrição. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.